Muito bom dia, queridos e amados irmãos da Igreja Batista da Praia. Hoje, domingo, dia 21 de junho de 2020, eu e o pastor Vanedson Ximenes estamos aqui para conduzirmos você, a igreja que está em sua casa, em culto de louvor e adoração ao Senhor pela manhã. Mas antes disso, nós vamos compartilhar com você alguns dos nossos anúncios, a nossa agenda semanal, que você sabe que é muito importante que você participe. E dentro da nossa agenda está o nosso culto de oração de terça-feira, de 19 às 20 horas. Isso mesmo, estamos aqui na igreja para orarmos ao Senhor, intercedermos ao Senhor pela nossa igreja, pelos enfermos, ações de graças pelos aniversariantes. Aliás, nós temos motivos de gratidão a Deus nesta semana. O Gabriel, nosso querido levita, o Gabriel, adorador do Senhor, estará completando amanhã, segunda-feira, mais um ano de vida. Parabéns, Gabriel, que o Senhor te abençoe e te guarde, que essa bênção se estenda a toda a sua casa, sua família e seus filhinhos. O irmão Deodato também faz aniversário na quarta-feira. Irmão Deodato, aquele forte abraço da Igreja Batista da Praia no seu coração, que Deus te abençoe e multiplique seus anos de vida. Também temos a nossa querida irmã Penha, a irmã Maria da Penha, a esposa do nosso irmão Rodovaldo, que também na sexta-feira próxima, em nome de Jesus, estará completando mais um ano de vida. É alvo de nossas orações. Nós temos orado ao Senhor, nós temos suplicado ao Senhor pela sua cura. Ela tem resistido, tem sido valente. Deus tem abençoado e continuará abençoando. Mas nós agradeceremos a Deus também pela vida da irmã Penha, que completa mais um ano também na sexta-feira. E juntamente com ela, o Leonardo, isso mesmo, filho do nosso irmão Luiz, nosso recém-formado teólogo. O Léo estará completando também na sexta-feira aniversário. Feliz aniversário, Léo! Um beijo no seu coração e o abraço de toda a nossa igreja, de todos os seus colegas adolescentes. Nós amamos muito você. Mas também temos na quinta-feira o nosso culto de oração. Oração e proclamação. Quando temos o estudo da palavra, somos ministrados ao coração com algo da parte de Deus que nos encoraja, nos anima, nos fortifica. Mas separamos também aquele tempinho de oração. Nós temos muitos motivos para orar. Então, terça e quinta, dizime um pouco do seu tempo para oração, para se dedicar em família a esse momento de estarmos juntos, para suplicarmos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, de 19 às 20 horas. Mas louvamos a Deus também por aqueles irmãos que essa semana estão dizimando, estão ofertando ao Senhor, devolvendo à casa do tesouro aquilo que ao Senhor pertence. Como já temos falado, a fidelidade da igreja, a disposição, o amor dos irmãos, tem feito com que a igreja cumpra com seus compromissos, com seus objetivos e metas. A igreja tem investido, a igreja tem abençoado famílias e vidas. Então continue sendo fiel ao Senhor, e o Senhor, da mesma forma e abundantemente, estará abençoando o seu celeiro, a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu negócio, os seus rendimentos. Seja fiel ao Senhor. Mas agora eu quero orar com você. Quero consagrar esse momento ao Senhor, momento de culto, de louvor e de adoração. Vamos falar com Deus, eu e você. Pai, muito obrigado, porque esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Obrigado porque podemos separar esse tempo para consagrarmos em culto ao Senhor, em família na nossa casa, alguns irmãos sozinhos, alguns irmãos com seus filhos, seus cônjuges, idosos, todos estão neste momento com seus corações voltados a cultuarem ao Senhor. Pedimos a tua bênção pelos enfermos, os acometidos pelo Covid-19 ou outras enfermidades, sejam visitados, sejam sarados, curados pela tua forte mão de poder. Agradecemos pelos aniversariantes de nossa igreja e suplicamos ao Senhor, receba o culto que a ti ofertamos nesta manhã, como cheiro suave às tuas narinas, e fala também aos nossos corações. Estamos aqui porque te amamos, estamos atentos a ouvir a tua voz. Consagrados sejam ao Senhor esses momentos que passaremos em culto a ti. Oramos assim e o fazemos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a louvar ao nosso Deus conosco.
Nós vamos cantar um dos nossos belos hinos do cantor cristão, que tem como título Refúgio Verdadeiro, 324 do cantor cristão. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Você onde você estiver, sentado, em pé, aí na sua casa, adore a Deus conosco. Vamos louvar o Senhor com este belo hino. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me amará, no pecado viu me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que chega lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. Poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Quero convidar você a meditar, ler um texto comigo. Esse texto se encontra no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo de número 8, versículos de 22 a 24, quando Jesus acalma uma tempestade. Assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sucumbir. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus,
repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou, e veio a bonança. Assim é Jesus em nossa vida, sempre acalma as tempestades. Por maior que pareça, Ele vem e acalma o vento e as tempestades da nossa vida. Pastor Josias, vamos cantar mais uns dos nossos belos hinos? Nós vamos cantar agora o hino de número 317 do cantor cristão. Abrigo. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Quem nele crê, escapará de tudo quanto é infernal. Cante aí da sua casa, cante conosco, louve ao Senhor, esse belo hino do cantor cristão. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Quem nele crê escapará de tudo quanto é infernal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Embora ruja o temporal, eu sei que nada alcançará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Enfim o mundo passará, mudança após a inquietação, pois só Jesus concederá sossego e paz ao coração. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo mal. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E continuando aquela nossa linha de reflexão sobre a necessidade de buscar o Senhor, de ouvir a voz de Deus através da meditação da sua palavra. Mais do que nunca Deus tem nos possibilitado este momento em nossas vidas, buscando a direção de Deus através da orientação do Senhor, nosso Deus. Nos últimos domingos tenho falado e repetido que neste tempo, diante da situação que Deus tem permitido que vivamos, distanciamentos, isolamentos, se constituem uma ótima oportunidade para que possamos aprender a meditar na palavra de Deus e ouvir a voz do Senhor. E assim, compreendermos a sua direção e a sua orientação. Momentos mais do que nunca onde precisamos estar a sós com o Senhor, em um tempo de meditação, onde podemos e devemos observar as verdades da palavra de Deus em nossos corações e mente. Assim receberemos de Deus o refrigério e o renovo espiritual, bem como a direção e o crescimento em nossas vidas espirituais.
meditação, e tenho chamado a atenção para isto, significa a ação de focar o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso sentimento e o espírito em Deus, ouvindo e respondendo ao Senhor com um crescimento espiritual e desenvolvendo um relacionamento pessoal íntimo com o Senhor. Isto é realmente possível quando meditamos de forma sincera e profunda na palavra de Deus. Quando entendemos que cada parte da Bíblia é uma revelação de Deus, com o objetivo de nos orientar, instruir, corrigir e nos abençoar. Sabe, meus irmãos, vamos ver no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, como o Senhor nos ensina através desta história. É interessante que às vezes eu posso meditar num pequeno versículo, como o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e nesse versículo a me alimentar da palavra e refletir. E às vezes posso também escolher um capítulo de um livro da palavra de Deus e meditar sobre o que este texto ou este capítulo me orienta e me fala. E agora eu quero chamar a sua atenção para que possamos olhar o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Como o Senhor nos ensina através dessa história, onde a tempestade alcança o navio onde o apóstolo Paulo estava. Nesse texto, o apóstolo Paulo viajava pelo mar em um navio, como prisioneiro em direção a Roma, onde seria apresentado e defenderia o seu caso diante de César. Lemos isto nos versículos 1 ao versículo 9, deixe-me ler para os irmãos. E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram a Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio, eles partiram para costear a Ásia, fazendo-nos ao mar, indo conosco Aristarcos, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Sínodo, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lásia. Nesse primeiro texto nos é narrado como o apóstolo Paulo e aqueles outros saem em direção a Roma para se apresentarem diante de César. Porém, algo tremendo aconteceu. Ventos contrários não permitia tranquilidade e mesmo suas vidas em perigos estavam. Podemos aprender muitas coisas neste texto. Uma delas é que a meditação na palavra, no ouvir a voz de Deus, nos protege de ouvirmos as vozes erradas. No versículo de número 10, eu leio deste capítulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas também, dizia o apóstolo Paulo. Sabe, Paulo estava sensível e ouvia a voz de Deus, então
ouvindo a voz de Deus, quando ouvimos a voz de Deus, salvamos a nós mesmos e aos outros que estão próximos de nós. O centurião, naquele momento, preferiu ouvir mais o capitão daquele barco e o piloto do que o próprio apóstolo Paulo, quando lemos isso nos versículos de 11 a 15. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que o apóstolo Paulo dizia. A partir do versículo 11, nós lemos, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro. Invernar ali, eles queriam parar ali para descansar. Sabe, queridos, nós vemos que, e soprando o sul brandamente lhes apareceu, terem que, já que os desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito porto, costeando Creta e vivendo em dificuldades, mas não muito depois, deu nele um pé de vento e quase destruindo o barco. E sendo o navio arrebatado ou arrebentado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, sem direção, sem rumo. Isto aconteceu porque não se ouviu a voz de Deus através do homem de Deus. Quando o apóstolo Paulo, logo no início, ele diz que havia ouvido do Senhor que deveriam ali ficar, porque ventos contrários e tempestades viriam. Preferiram ouvir a voz de pessoas intelectuais, de homens com conhecimentos humanos, ao invés da voz de Deus através do homem de Deus, e prosseguiram. Encontramos nesse texto também que a meditação nos ajuda no tempo de tempestade. Nas semanas que o navio esteve sob a tempestade, todos começaram a perder a esperança. É o que nos diz o texto em Atos capítulo 22, 27 de 22 a 29. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, disse Paulo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. E contudo, necessário, irmãos, dar uma ilha. Pessoas sobreviverão por confiar na orientação do apóstolo Paulo. Você sabe quantas pessoas tinham naquele barco? 276 pessoas. E muitos queriam pular ao ver a tempestade no mar, quando Paulo disse: não, eu ouvi a voz de Deus nessa noite. Deus me falou, e eu quero dizer a vocês que todos serão salvos, o barco se perderá, mas todos se salvarão. Tenham calma, tenham bom ânimo. Como é maravilhoso quando ouvimos a voz de Deus, acalmando o nosso coração e a nossa alma, e somos capazes de dizer aos outros: acalmem-se, Deus está conosco, Deus cuidará de nós. Mesmo quando se levantar as maiores tempestades em nossas vidas, ouvimos a voz de Deus, precisamos parar e ouvir a voz de Deus, o que Deus tem, e Deus dirá: calma-te. Algumas aplicações desse texto. Sabe, irmãos, o mais importante, a maior e a mais importante atividade na vida de um seguidor de Jesus é o seu tempo a sós com o Mestre. Você tem priorizado isto? Tempo este gasto a sós com Ele, na meditação da sua palavra,
Isto foi prioridade na vida de Paulo e deve ser na minha vida e na sua vida também. A prioridade da vida cristã e a prioridade de um crente deve ser um momento a sós, particular com Deus. Quando ouvimos a voz do Senhor através da palavra, nos salvamos e salvamos a muitos de decisões erradas que resultariam em consequências dolorosas, sofridas e desesperadoras. Sabe, livraremos das lágrimas e das dores as nossas próprias vidas e as vidas de muitas pessoas. As decisões devem ser tomadas baseadas na vontade de Deus, não na experiência, como decidiram na experiência do capitão ou do piloto daquele barco, não nas experiências dos homens que estão ao nosso redor, que tenham conhecimentos econômicos, administrativos, tecnológicos, históricos. Não. Eu preciso mais do que nunca neste tempo parar e ouvir a voz de Deus e entender que o segredo do meu viver está em tomar as minhas decisões baseadas não nos conhecimentos humanos, não nas experiências humanas, não na minha capacidade intelectual, social ou cultural, mas que o segredo do meu viver está em tomar as decisões baseadas na vontade, no propósito de Deus para a minha vida. Todos que foram salvos por Cristo têm a obrigação de obedecê-lo, não somente nas grandes decisões, mas nas pequenas também. Através da meditação da palavra, viveremos de forma cuidadosa, realizaremos a sua vontade em nossas vidas e descobriremos as mais ricas e importantes e maravilhosas e extraordinárias promessas de Deus para nós. O plano do Senhor se realizará em nossas vidas e cumpriremos de fato a nossa missão nesta vida, quando na sua palavra encontrarmos a sua voz de forma clara e objetiva. Deus continua trabalhando em nossa vida, nos alimentando, se revelando, nos empoderando através do Espírito Santo, para que possamos entender e obedecer aquilo que ouvimos nos momentos de meditação, quando Deus nos falou através da sua palavra e através da sua voz. A meditação no Senhor é prioridade na sua vida? Como você tem meditado na palavra de Deus? Você tem separado um momento todos os dias para estudar a palavra, para ler a palavra, para meditar na palavra? Você tem separado um momento para falar com Deus e um momento para ouvir a voz de Deus no seu coração, na sua mente, na sua alma? Quando você lê as Escrituras, entende o contexto e é capaz de aplicá-la à sua vida pessoal e ao momento que você está vivendo? Você tem lido e orado para que Deus te dê o entendimento e a capacidade e a compreensão do texto e te ensine como aplicar essas verdades da palavra que Ele deixou para nós na sua vida? Queridos irmãos, Deus tem proporcionado a mim e a você este momento, que possamos aprender algo de mais importante para estes dias. O meu momento a sós com Deus, quando diante dEle me quebranto, me humilho, quando diante dEle me exponho com sinceridade no meu coração. Digo: Senhor, fala, eu preciso te ouvir, me orienta nas decisões, me dirige nos passos que devo tomar. Deus, eu quero ser bênçãos. Irmãos, nós só seremos uma igreja abençoada, nós só seremos bênçãos quando formos capazes de, meditando na palavra, entendermos e ouvirmos a voz de Deus, aplicá-la à nossa vida e então encher o mundo e a sociedade da palavra de Deus. Que Deus te dê a capacidade, a determinação de, na sua palavra, buscar as mais ricas e importantes verdades do Senhor para a sua vida. E juntos possamos prosseguir no meditar e no ouvir a voz de Deus. Que Deus assim nos abençoe.
Que Deus derrame graça e poder. Que o Espírito de Deus te dê a inspiração e a revelação da sua palavra em sua vida para sempre. Deus te abençoe. Amém. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração, traz consolação, que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem me escutar. O que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem me escutar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus, com voz meiga a chamar, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem me escutar. O que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Na cruz pra te resgatar. Estamos caminhando para o final do nosso culto. Desejamos que você tenha sido abençoado de uma forma muito especial através das canções,
da palavra que foi compartilhada com você. Lembre-se que Deus te deu este momento para buscá-lo em oração, na leitura da sua palavra. Possamos ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Pai, te agradecemos por este momento em nossas vidas de culto, pelo prazer e alegria que temos de pertencer à tua igreja, por sermos teus filhos, transformados e regenerados pelo sangue de Cristo Jesus, vivendo nesta terra, mas caminhando para a eternidade, onde viveremos para sempre contigo aí nos céus. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, nos dá um dia de paz na tua presença, derrama sobre nós a tua graça e revela-nos a cada dia a tua vontade, que possamos ser sensíveis a ouvir a tua voz, obedecê-la. Agora, Senhor, que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos, onde estão em suas casas, em todos os lugares, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu